Olá amigos, meu nome é Ederaldo Paulo da Silva, eu sou advogado e professor de processo civil. Esse é mais um vídeo CPC na prática, lembrando que você pode curtir a minha fanpage, fazer a sua inscrição no meu canal do YouTube e me seguir no Instagram. Muitas aulas, muitos vídeos especiais sobre processo civil. Nossa aula de hoje, cumprimento de sentença. Pois bem, colegas, nós temos agora essa divisão dentro da execução. Uma parte eu passo a abordar a execução de título extra. Numa outra, eu passo a analisar e abordar o cumprimento de sentença quando o meu título é judicial. Na nossa aula de execução, que você já acompanhou aqui no nosso canal do YouTube, nós temos essa possibilidade, não é? Eu tenho essa situação onde o título executivo ele já existe. O título executivo ele nasceu, ele é título extra. Agora, focando no nosso encontro de hoje, no nosso vídeo de hoje, eu tenho um título judicial. Eu vou ter obrigatoriamente a participação do judiciário ao julgar procedente uma ação, ok? E, consequentemente, constituindo um título executivo. Toda a relação dos títulos executivos judiciais, que agora serão objeto de cumprimento de sentença, eles estão elencados lá no artigo 515 do Código de Processo Civil. E olha só que interessante, qualquer decisão proferida no processo, não é, no procedimento comum, agora ele é título executivo judicial. Aquela decisão interlocutória que foi proferida pelo juiz ou pelo próprio tribunal, como a obrigação de pagamento, obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, é título executivo judicial e pode ser objeto de cumprimento de sentença. Então, olha só, onde cumprir a sentença? Isso questiona-se bastante. Poxa vida, eu sei o valor, o título aqui está comigo, líquido, certo, exigível, aqueles requisitos que nós já sabemos, mas onde eu vou cumprir? Se for pela lógica, eu vou cumprir a sentença perante o juízo de onde eu dei início à fase de execução. Mas o artigo 516 do Código de Processo Civil, ele nos dá a possibilidade de cumprir essa sentença não perante o juiz aqui da minha cidade, da primeira vara, onde eu comecei o processo, mas sim onde mora hoje o executado devedor ou ainda onde se encontram os bens dele que serão objeto de penhora. Se o meu cumprimento de sentença for também com aquele objetivo de expropriar os bens para penhora, eu posso deixar de lado a comarca, a cidade onde eu iniciei e dar início à fase de cumprimento de sentença onde se encontram os bens passíveis de penhora, sem problema algum. Artigo 516, parágrafo único do Código de Processo Civil. Lógico, eu tenho uma possibilidade ainda de que foi feito um recurso de apelação, o recurso de apelação da sentença foi recebido no efeito devolutivo, então eu posso dar início a uma fase de cumprimento de sentença provisório. Bom, se o meu cumprimento de sentença for provisório, eu vou ter que fundamentar, criar esse incidente com base no artigo 520, com as mesmas peculiaridades de uma sentença definitiva. A questão é quando eu chegar na fase da penhora. E vem aquela questão, doutor, quer dizer que o senhor conseguiu então bloquear dinheiro, maravilha, eu quero ele, me dá agora. Será que dá? Será que é possível? Até é possível. Nós já sabemos, estudantes, advogados que nos acompanham nesse vídeo, de que caso o credor preste uma caução, eu posso levantar esse dinheiro. Mas é claro, lembre-se, a decisão ainda não é definitiva. Dessa sentença que impôs uma condenação, que agora se iniciou a fase de cumprimento de sentença provisoriamente 520, o tribunal pode reverter. Então, olha só, nesse caso haja uma insistência por parte do cliente credor, da parte
em levantar esse valor, é possível, só que daí eu vou ter que prestar caução, deixar lá um valor calcionado ou um bem, porque se inverter a decisão no tribunal, o que foi procedente passar a ser improcedente, eu vou ter que indenizar, ressarcir aquele que se viu prejudicado. Então, o cumprimento de sentença ele pode ser provisório, artigo 520, ou ele pode ser definitivo pelo artigo 523. Detalhe, hein? Se o seu cumprimento de sentença for provisório e não ocorrendo o pagamento no prazo de 15 dias, que é o que se tem para o pagamento espontâneo, haverá, em relação a esse cálculo, a inserção ainda de uma multa de 10% e mais honorários de 10%. Ok? Bom, cumprimento de sentença definitivo, artigo 523. Eu ainda, que sou aí da época, do meu tempo, do 475J, eu estava atento ao 475J, até decorei até algumas questões 475J, 475M, N, O, P, que eram as letras. Ou seja, depois que eu decorei, mudou o código, então agora voltei tudo. 523. Com aquela peculiaridade. 523, cumprimento de sentença definitivo, o executado será intimado para pagamento na pessoa do seu advogado, que é a regra. Agora, nada impede também, não é que ele seja intimado através do correio, que ele seja intimado por um edital, a depender da situação concreta. Se ele não constituiu o advogado, ele será intimado pessoalmente. E daí vem um detalhe, hein? Atenção lá à questão do endereço. Se muda de endereço, não informa o juízo. Vamos lá, se o cumprimento de sentença definitivo, se você ingressar com o cumprimento de sentença definitivo depois de 1 ano de que transitar a sentença, não será o advogado intimado para cumprir, será a parte. Então é importante que essa parte, não é você que eventualmente seja o advogado, deixe o endereço atualizado nos autos. Porque se for uma intimação para o endereço que consta dos autos e ele não for eventualmente localizado, lá no 524 tem essa previsão, a intimação estará feita, realizada, concretizada. Então abre o olho, não é? O CPC aqui é na prática. Advogado que não atualiza o endereço do seu cliente nos autos pode ter problemas no futuro. Então vamos lá. 523, cumprimento de sentença definitivo, transitou em julgado, ok? Eu tenho a possibilidade de intimar o devedor para o pagamento. O 524, ele é muito claro, ele fala em requerimento. Então, Ederaldos, eu vou fazer um requerimento pedindo a intimação para que cumpra a sentença. Nesse primeiro momento, eu estou falando muito do 523, ou seja, esse cumprimento de sentença que eu vou falar agora para vocês é um cumprimento de sentença para receber quantia em dinheiro. Finalzinho do nosso vídeo eu vou mudar. Eu vou falar de um outro cumprimento de sentença que é para obrigação de fazer ou entrega de coisa. Então fique atento aí até o final. Vamos lá. Requerimento 524, os dados da sentença, a cópia da sentença, a cópia do acórdão, a cópia das procurações, as informações básicas para que o incidente seja criado. Quanto tempo terá para pagamento espontâneo o devedor? 15 dias. No dia de hoje que nós estamos gravando esse vídeo, e até por conta daquilo que eu tenho estudado, talvez ao tempo que você vá assistir o vídeo tenha alterado, mas hoje eu tenho contado esses 15 dias para pagamento em dias contínuos, em dias corridos, ok? Existe aí uma discussão na jurisprudência do prazo processual, do prazo material. Eu, Ederaldo, que hoje gravo esse vídeo, eu estou contando esses 15, e você vai verificar a data da postagem dele, ok? Eu estou contando em dias corridos, dias contínuos. A partir do momento que findou-se o prazo dos 15 dias para pagamento espontâneo, aí terá início outros 15 dias para que o executado devedor protocole a sua defesa, que nós chamamos de impugnação ao cumprimento de sentença. Esses 15 dias, que começam a contar automaticamente, imediatamente, quando findam os 15 primeiros, aí sim serão contados em dias úteis. Tudo bem? Então hoje, o que eu tenho para passar para vocês? Os primeiros 15 dias corridos,
Findou 15, começam outros 15 que é para defesa, e esses 15 sim poderão ser computados em dias úteis para a defesa do executado devedor. Tudo bem? Lógico, tanto na execução de título extra, como no cumprimento de sentença que nós estamos aqui tratando hoje, além das defesas que nós já sabemos, lá no título extra, embargos, e aqui a impugnação, existe a possibilidade da exceção de pré-executividade. Tudo bem? Então, a exceção de pré-executividade, ela não veio a óbito. A exceção de pré-executividade, ela existe, persiste a sua possibilidade de também ser feita como um meio de defesa do devedor. Quando nós tivermos ali uma questão, uma matéria de ordem pública, prescrição, dívida já paga, então, ao invés de impugnar o cumprimento, ou lá na outra aula nossa, ao invés de embargar a execução, eu posso protocolar uma exceção de pré-executividade. Pois bem, a partir do momento que teve esse tempo para pagamento espontâneo e eventualmente o pagamento não foi feito, eu também posso dar início àquela fase de penhora, expropriação de bens, que nós já discutimos muito aqui. O que eu posso penhorar? Qual que é o primeiro item de penhora do Código de Processo? Dinheiro. Não é? Alguns chamam de adoro, eu chamo de dinheiro, porque eu estou desapegado. Mas vamos lá, a possibilidade de penhora de dinheiro, a possibilidade de penhora de imóveis, lembrando aquela situação de pesquisas no Bacenjude, do Renajude, do Infojude, do Arispe, situações que vão fazer com que eu possa ter uma relação de bens do devedor para penhora. Agora, lógico, eu disse há pouco, o meu meio de defesa para estar ali ao lado do executado devedor no cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento de sentença, que tem o prazo de 15 dias úteis, quando termina o prazo de pagamento espontâneo. Tá. Só que é o seguinte, caso a penhora seja feita apenas posteriormente, vamos lá, eu fiz um cumprimento de sentença e protocolei a minha impugnação como meio de defesa. Eu não preciso ficar esperando penhora para me defender. Por favor, olha só, seja título extra, seja título judicial, aquele que pretende defender-se não tem que ficar esperando penhora. Findou o prazo dos 15 dias, eu já tenho mais 15 dias úteis para protocolar a minha impugnação. Então, eventualmente, eu não posso ou eu não vou ter condições de discutir penhora na minha impugnação porque não tem penhora ainda. E isso acontece muito. Mas, Ederaldo, eu fiz a minha defesa no mês de março, só que a penhora só foi feita no mês de julho. E eu quero impugnar essa penhora. Eu tenho argumentos para discutir essa penhora que foi feita. Então, com base no Código de Processo, quando você eventualmente quiser discutir uma penhora que foi feita lá adiante, fora do prazo da impugnação, você ainda poderá fazer, ok? Você poderá fazer por simples petição. Isso serve para quem está nos acompanhando, tanto no título judicial quanto no título extra. A penhora, se a penhora for superveniente, se a penhora foi feita após o prazo dos seus embargos ou após o prazo da sua impugnação, você ainda pode defender-se. Você poderá fazê-la por simples petição. Lógico, quando eu protocolo a minha impugnação ao cumprimento de sentença, o importante é que eu consiga suspender o andamento do cumprimento. Isso só será possível caso tenha penhora. Caso tenha penhora, caso tenha caução ou caso tenha sido feito algum tipo de depósito pelo devedor. É interessante, agora pensando com a cabeça do devedor num cumprimento de sentença, que enquanto eu estiver aqui me defendendo, eu suspendo o andamento. E essa suspensão é possível, desde que o cumprimento de sentença já tenha alguma constrição, já tenha alguma penhora. Tudo bem? Olha só que interessante. Por vezes, e isso acontece muito lá no juizado, antes de começarmos o cumprimento de sentença, já que a sentença julgou procedente e disse que o nosso cliente tem direito a receber R$10.000. Maravilha, ok? Já pensei nos honorários. Só que o que acontece?
O devedor, ele protocola, ou melhor, ele paga, ele deposita como pagamento um valor que ele atualizou. Veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou levantar esse dinheiro, porque eu sou advogado do credor, mas eu vou fazer o cálculo para ver se o cálculo está correto. Nossa, Ederaldo, por que isso? Olha só, o 526 do CPC diz o seguinte: caso o depósito feito antes do início do cumprimento de sentença, eu disse antes do início do cumprimento de sentença, esteja em valor a menor, equivocado, eu vou levantar essa quantia, que é a quantidade incontroversa, e dessa diferença eu vou protocolar uma petição pedindo que seja feito o pagamento, mas olha só, nesse caso eu vou pedir para inserir a multa de 10% e os honorários de 10%. Então fiquem atentos. O que acontece muitas vezes? Transitou em julgado, o devedor não quer mais recorrer, chega lá os bancos, né, na maioria das vezes, e deposita. Tá lá. Confira esse bendito cálculo. Por quê? Porque se eventualmente ele estiver equivocado, você levanta esse dinheiro, como eu brinco em sala, vai correndo para o escritório, levanta, paga teu cliente, 30%, e daí, nesse valor que não foi depositado, você apresenta o cálculo, já que o cálculo dele estava errado, apresenta o cálculo correto, amortiza aquilo que você levantou e acrescenta a multa de 10% e mais os honorários de 10%. Tudo bem? Ederaldo, é possível fazer pagamento parcelado no cumprimento de sentença? Olha só, pasmem, o CPC novo diz que não. Tem lá uma norma lá no 916, parágrafo 7º, dizendo que não é possível. Mas é aquele negócio. Isso já me falaram na prática em sala de aula, ok? Que tem alguns juízes que estão aceitando. Mas vamos analisar. Eu sou o credor. Depois de todo esse tempo, olha, eu quero receber. Se a pessoa vem e me faz uma proposta de pagar em 30% e parcelas, o cidadão ele vai aceitar. Ele aceita. Porém, nós verificamos no CPC que diz que não é possível, que não pode, não poderá. Só que na prática nós estamos vendo isso de uma outra forma. Depois de todo esse tempo, de 3, de 4, de 5 anos litigando, veio uma sentença, transitou em julgado, dizendo que eu tenho direito ao crédito, o devedor chega e fala: doutor, vamos fazer aí um pagamento parcelado. Detalhe, algumas situações aqui na prática está sendo autorizado o pagamento parcelado. Tudo bem? Olha só, colegas, outra questão importante, já partindo para o final. Eu tratei com vocês de cumprimento de sentença para receber quantia em dinheiro, 520 a provisória e 523 o cumprimento de sentença também definitivo. Vimos a impugnação ao cumprimento de sentença, que o prazo são 15 dias. Pensamos aqui como advogados do credor e como advogados do devedor. Maravilha. Analisamos algumas questões de penhora que nós também já tratamos na aula de execução, que você vai acessar lá o nosso vídeo também, que trata sobre a penhora. Agora, Ederaldo, e se o cumprimento de sentença não for para receber quantia em dinheiro? Digamos que o cumprimento de sentença seja para obrigação de fazer. Vamos lá? Teve uma sentença que foi confirmada no tribunal dizendo que o meu vizinho tem a obrigação de construir um muro, de fazer um reparo. Então eu não posso utilizar o 523. Então, se a obrigação que você agora tem que cumprir a sentença transitada for de obrigação de fazer ou não fazer, você vai fundamentar lá no artigo 536. Tudo bem? Geralmente me questionam aí nas aulas de pós-graduação ou nas aulas dos cursos de extensão na graduação, não é? Os meus queridos alunos da graduação: professor, mas e se não for para receber dinheiro? Então vamos lá, respira, calma. Receber dinheiro, quantia certa, 523. A sentença dá uma obrigação de fazer, então é 536. Vamos mudar? A sentença fala em obrigação de fazer, então é o 536. Mudando. A sentença fala em obrigação ou situação de entrega de coisa, então é o 538. 523, cumprimento de sentença definitivo, receber quantia em dinheiro. 536, cumprimento de sentença de obrigação de fazer. 538,
cumprimento de sentença de entrega de coisa. E nós não vamos fundamentar a nossa pretensão no artigo errado. Não dá. Aí, como eu disse, é a advocacia varziana. Isso nós não queremos para nós. Eu vou fundamentar a minha pretensão no artigo correto. 536, quando a sentença fala em obrigação de fazer. 538, quando for entrega de coisa. E olha só, tanto para a obrigação de fazer como para a entrega de coisa, existe a possibilidade, quando eu pedir para que o juiz intime, não é, para que cumpra, para que imponha uma multa diária. Vamos lembrar? Termo lá francês, astreintes. Então eu posso perfeitamente dizer ao juiz o seguinte: olha, eu quero que cumpra a obrigação, geralmente eles concedem no prazo de 10, 15 dias, sob pena de multa diária. Tudo bem? Multa diária é aquele negócio. Aqui o CPC é na prática, como eu vivo falando aqui. Multa diária os juízes concedem, diz o seguinte: olha, ou empresa de telefonia, olha, ou instituição financeira, olha, ou empresa X, você tem 10 dias para cumprir sob pena de multa diária de 1.000. Ótimo, demora 60 dias para cumprir. Na sua conta e na minha, eu tenho uma multa para receber. Mas, infelizmente, na prática, nós vemos o quê? Que quando nós começamos o cumprimento de sentença para receber essa multa, além da obrigação de fazer, essa multa eles têm o quê? Reduzido ou pior. A própria lei diz a possibilidade até da multa ser extinta, o que é uma pena. Impõe-se uma multa, olha, cumpra minha ordem, senão multa de R$500 por dia, senão multa de R$1.000 por dia. E lá na frente, por vezes, ou melhor, se me permitem, na maioria das vezes, uma multa de 60, de 100 mil, de 500 mil, acaba reduzindo-se para valores ínfimos, o que causa, por vezes, uma revolta desse credor, ok? Então, fique atentos aí à questão do cumprimento de sentença, principalmente na fundamentação do seu cumprimento de sentença. Qual é o artigo que você vai utilizar no seu cumprimento de sentença? É um cumprimento de sentença para receber quantia em dinheiro? É um cumprimento de sentença de obrigação de fazer? É um cumprimento de sentença de entrega de coisa? Então, fiquem atentos para que você possa fundamentar da maneira correta, ok? Gostou do vídeo? Então lembre-se, hein? Faça a sua inscrição no meu canal do YouTube, me siga no Instagram e, é claro, curta lá a minha fanpage, porque aqui o CPC é na prática. Até a próxima aula.